Ainda dá para acreditar que a Bíblia é inerrante? O vídeo de hoje marca o início de um novo projeto aqui no Dois Dedos de Teologia. Nas próximas semanas, nós vamos começar uma série de vídeos sobre contradições bíblicas. Infelizmente, ainda em pleno século XXI, ainda há quem acuse as Escrituras de ser um livro cheio de contradições. É uma acusação boba, normalmente baseada em ignorância genuína, às vezes em deturpação maliciosa, mas não deixa de ser uma questão que afeta uma boa parcela do povo de Deus. Muitos têm dúvidas sobre como lidar com as aparentes contradições que envolvem o Antigo e o Novo Testamento. Nas últimas semanas, eu pude sentar com a equipe aqui do canal e nós resgatamos as 439 acusações de contradição bíblica que foram levantadas pelo The Reason Project, do Sam Harris, o neurocientista norte-americano conhecido como um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Através do melhor uso possível do hebraico e do grego bíblicos, e da pesquisa histórica e arqueológica, nós queremos mostrar por meio de uma série longa, talvez muito longa de vídeos, que a palavra de Deus, por mais que tenha sido inspirada por meio de 40 autores em uma redação que demorou mais de 2000 anos, ela continua sendo um texto uno na verdade que é revelada por Deus. Então, se prepara, que vai vir aí a nossa série do De Olho no Texto focada em contradições bíblicas. Toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, aqui no canal do Dois Dedos de Teologia. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal e ainda não assinou as notificações para receber uma mensagem aí no seu celular sempre que houver vídeo novo, então já clica aqui embaixo para você não perder a oportunidade para se preparar nessa batalha pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas antes disso, é importante gravar esse vídeo aqui. Um vídeo que vai ser parte do pressuposto de fé básico para o modo como cristãos se aproximam das Escrituras. Você pode perguntar, por que é tão importante para os cristãos responder às acusações de que a Escritura tem as suas contradições? Por que é tão importante para a gente que a Escritura seja vista como um texto sem erros? O motivo é que nós acreditamos na doutrina da inerrância do texto bíblico. O que é a doutrina da inerrância? Você pergunta. Eu gosto da definição que foi dada por Paul Feinberg. Ele diz que inerrância significa que quando todos os fatos forem conhecidos, as escrituras, em seus autógrafos originais e devidamente interpretadas, serão mostradas como totalmente verdadeiras em tudo o que afirmam, seja isso relacionado à doutrina, ou à moralidade, ou às ciências sociais, físicas ou da vida. É basicamente a doutrina de que a Bíblia, em seus originais, e corretamente interpretada, não possui qualquer erro de qualquer natureza. Essa doutrina da inerrância, que sempre foi muito amada na igreja e na academia cristã, passou nos últimos séculos a ser atacada na academia. E hoje, infelizmente, é uma doutrina que tem sido atacada também no seio da igreja. Existe uma série de pregadores e de teólogos famosos que usam sua influência para falar contra a ideia de uma Bíblia inerrante. Sim, a doutrina da inerrância tem uma história bastante longa. Jesus e os apóstolos trataram todos os textos do Antigo Testamento como absolutamente verdadeiros em todas as matérias que foram tratadas naquele texto. Os primeiros pais da igreja defendiam a inerrância dos escritos tanto do Antigo Testamento quanto dos apóstolos. Agostinho e Tomás de Aquino, por exemplo, defenderam essa doutrina explicitamente por diversas vezes nos seus escritos. E a doutrina da inerrância continuou a doutrina padrão da igreja no período da Reforma e não recebeu questionamentos relevantes dentro da academia cristã até o século XIX. Nem todo historiador da teologia vai concordar comigo nisso. Cada um deles vai escolher a primeira grande crise da inerrância naquela polêmica doutrinária que mais lhe chama a atenção. Mas, para mim, pessoalmente, eu creio que a primeira crise quanto à inerrância veio com as ideias de Charles Darwin, justamente no fim do século XIX. Por mais que aparentemente essa não tenha sido a intenção de Charles Darwin, sua ideia sobre a evolução das espécies acabou sendo usado como uma crítica, uma visão mais inerrantista dos primeiros textos do Antigo Testamento. Agora, a maioria dos historiadores da igreja vai concordar que a primeira grande crise não foi tão externa, mas foi mais interna. E teria acontecido um debate entre Warfield e Briggs, apenas algum tempo depois, ali perto do início do século XX, quando Charles Briggs, professor do Union Theological Seminary em Nova York, começou a negar vocalmente a doutrina bíblica da inerrância. Isso levou a teólogos como B.B. Warfield e Way Hodge a responderem por meio de extensa obra literária. Nos anos 60, rolou outra crise grande quando o Seminário Fuller, uma instituição evangélica muito importante, tirou a afirmação da inerrância da sua declaração de fé. Isso fez com que muitos dos seus professores mais famosos decidissem sair de lá, pedindo demissão e levando cerca de 300 estudiosos a se encontrarem em Chicago
em 1978, e criarem o International Council on Biblical Inerrancy, o famoso Concílio Internacional sobre a Inerrância Bíblica. Foi lá que eles escreveram a famosa Declaração de Chicago sobre a Inerrância Bíblica, o que para muitos evangélicos virou o texto definitivo sobre o que significa a inerrância das Escrituras. Depois de vários debates que se aprofundaram historicamente, as duas posições mais comuns acerca da inerrância dentro dos ambientes evangélicos são os modelos de inerrância total e os modelos de inerrância limitada. E é aqui que nós precisamos ser muito cuidadosos. Inerrância total é a ideia de que a Bíblia está livre de erro em relação a qualquer assunto que ela trate. Pode ser a redenção, história, fatos científicos, geográficos, o que seja. Já a inerrância limitada seria a ideia de que a Bíblia só estaria livre de erro no que diz respeito especificamente à mensagem da salvação. Seria um tipo de inerrância mais soteriológica ou mais querigmática. Em outros assuntos, a Bíblia seria passível de erro, seja na ciência, na geografia, na história, na gramática e tudo mais. O que é que isso significa no frigir dos ovos? Aqui eu falo a partir da perspectiva de um inerrantista. Os modelos de inerrância limitada nada mais são do que modelos de errância. Um copo meio cheio também é um copo meio vazio. Se a Bíblia só é inerrante em uma parte muito específica da sua mensagem, então ela seria, na verdade, um livro cheio de erros. Chamar isso de inerrância é um jogo de linguagem. É igual dizer que eu sou imortal até que alguém me prove o contrário. Ou então aquela piada de que, eu tenho dinheiro pra viver até o resto da minha vida, desde que eu morra quarta-feira. Dizer que a Bíblia é inerrante, mas é inerrante unicamente no que concerne a redenção, mas ela erra em todas as outras mensagens em volta disso, é dizer que beleza, o assunto principal, a temática principal da Escritura permanece inerrante. Mas a Escritura apresenta essa mensagem principal, permeada de uma série de outras informações históricas, geográficas, biológicas, científicas. Dizer que a Escritura pode errar em tudo aquilo que diz respeito ao que está em volta da redenção, mas não acerca da redenção, não é um modelo de inerrância de forma nenhuma. Dizer que a Bíblia é inerrante, desde que não seja falando de ciência, de geografia, de história, desde que não seja em sua gramática, em sua biologia, que tipo de inerrância é essa? Não é inerrância nenhuma no fim das contas. Então qual é o objetivo do vídeo de hoje? É dar para vocês 6 motivos de por que nós podemos acreditar na doutrina bíblica da inerrância. E eu vou usar o termo inerrância para me referir ao modelo de inerrância total e absoluta do texto bíblico, já que qualquer inerrância limitada ou parcial, na minha perspectiva, não é inerrância de modo algum. Vão ser 6 motivos de por que a Escritura é inerrante. E para fornecer as minhas fontes aqui, eu vou usar 5 motivos que foram sistematizados pelo Paul Feinberg. Ele escreveu um excelente artigo num livro editado pelo Norman Geisler chamado Inerrancy. E eu vou adicionar mais um motivo que eu acho relevante, mas que o Paul deixou de fora no trabalho dele. Então vamos lá, são 6 motivos de por que continuar acreditando na inerrância bíblica. Primeiro motivo para a inerrância é justamente a doutrina bíblica da inspiração. Sim, a doutrina da inerrância bíblica também deriva de outra doutrina, que é claramente pregada na Escritura, que é a doutrina da inspiração. Não dá para exagerar quão importante a doutrina da inspiração é no fundamento da doutrina da inerrância. Nos textos teológicos do século passado, inclusive, inspiração e inerrância eram considerados como a mesma coisa. No fim das contas, negar a inerrância é negar a inspiração e vice-versa. Se nós acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus, acreditamos que a Bíblia, então, é inerrante. Por quê? Porque a inspiração da Escritura é a inspiração completa da Escritura, não apenas da mensagem central dela. Claro que a passagem mais importante para a gente considerar nesse debate é justamente o texto de 2 Timóteo 3:16, que é um texto que vai argumentar que toda a Escritura é inspirada por Deus. E por isso ela é suficiente para o ensino, para a instrução, para correção e tudo mais. Existem algumas polêmicas exegéticas nesse texto, obviamente, o sentido do grego de toda a Escritura. Alguns não inerrantistas vão argumentar que, na verdade, não é toda a Escritura, mas são todas as Escrituras. É o jeito de se referir aí ao corpo de revelação do Antigo Testamento e tudo mais. Mas a melhor leitura desse texto, na verdade, é toda a Escritura, certo? Todo o corpo do Antigo Testamento, como toda passagem específica da Escritura, é inspirada por Deus. O sentido de inspirado não é de que Deus inspirou o texto, alguma coisa assim. A ideia de que Deus inspirou o texto significa que Deus é o autor por trás da ação humana, e é por isso que a gente pode dizer que uma vez que a Escritura, toda a Escritura é inspirada, então toda a Escritura é um discurso divino, como Paulo fala em Gálatas ou mesmo em Romanos. Atos 13 vai deixar claro que Deus é o autor de tudo que está registrado na Escritura, e Paulo vai dizer que toda a Escritura é oráculo de Deus. As implicações disso pra gente é que a inspiração é algo que tem a ver com o texto da Escritura, e não com a interioridade subjetiva do escritor ou mesmo do intérprete. O texto é inspirado e ele próprio, como uma fonte de significado, é algo que provém direto do Senhor. Essa é uma visão muito alta da Escritura.
a Escritura como o sopro inspirado de Deus. Essa visão de que a Bíblia só se torna palavra de Deus quando fala comigo está completamente fora das diretrizes bíblicas, porque o texto é palavra de Deus a partir do momento que é inspirado por Deus e não se torna palavra de Deus quando Deus fala comigo. Por isso que é importante afirmar que tanto a forma quanto o conteúdo das Escrituras são a própria palavra de Deus. Por isso que nós queremos que toda a Escritura, uma vez que é inspirada por Deus, é palavra de Deus. Paulo não faz nenhuma distinção, falando da inspiração da Escritura e do fato de Deus ter soprado a Escritura, de que a parte querigmática, a parte mais salvacional é inspirada e as outras partes não são inspiradas. Toda a Escritura é inspirada, seja o relato histórico, seja os detalhes geográficos, tudo aquilo que é registrado no texto é inspirado por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não apenas parte da Escritura. Se toda a Escritura é inspirada pelo próprio Deus e não apenas parte dela, todos os trechos escriturísticos, incluindo trechos históricos, geográficos, científicos e biológicos, são trechos inspirados por Deus. Deus inspirou a história da Escritura, Deus inspirou a geografia da Escritura, Deus inspirou a ciência da Escritura, Deus inspirou a gramática que é usada na Escritura. Tudo é inspirado pelo próprio Senhor, não apenas os aspectos salvacionais ou o núcleo da mensagem da redenção. Ou seja, uma vez que a Escritura estabelece que toda ela é inspirada por Deus, nós não podemos acreditar em trechos inspirados que são falíveis. Uma vez que toda a Escritura, toda ela é inspirada, foi intenção do Senhor, toda ela foi escrita como Deus quis que fosse escrito. Não que a Bíblia seja um ditado, onde Deus ditou as palavras para os autores, mas Deus usou os autores de acordo com a sua inspiração em todos os detalhes do processo de escrita do seu texto. Uma vez que toda a Escritura é inspirada, então toda a Escritura é inerrante. Nós não temos como acreditar em um tipo de inspiração divina que é errada. Um Deus que inspira o texto e então há um erro no processo de redação dessa inspiração, uma vez que a própria redação foi inspirada. Em segundo lugar, nós temos aquilo que a Escritura fala sobre a relação da mensagem e do mensageiro de Deus. A Escritura é uma mensagem de Deus. Os autores bíblicos foram mensageiros daquilo que Deus intentava que nós aprendêssemos. E a própria Escritura estabelece critérios para que nós possamos crer na mensagem de um profeta e na qualidade daquele que ensina da parte de Deus para a gente. Pensa na relação entre o profeta e a Escritura no Antigo Testamento. Antigamente a profecia era fundamentalmente oral, ainda que ela fosse escrita posteriormente depois que ela era pregada. Há duas passagens muito interessantes no livro de Deuteronômio que abordam a questão da mensagem e do mensageiro. Um é Deuteronômio 13, outro Deuteronômio 18. Passagens que contêm 3 critérios para que a gente possa acreditar que um profeta falava da parte de Deus. Primeiro, o profeta não poderia falar da parte de outro Deus. Um critério extremamente fácil de verificar. A natureza extremamente grave de uma falsa profecia era passível com pena capital. Você era morto se pregasse a profecia de outro Deus. Esse profeta era culpado de quebrar o primeiro mandamento e por isso merecia a morte. Em segundo lugar, o profeta não deveria falar nada que não fosse verdadeiro. Esse segundo critério se destinava a distinguir o que era a palavra de Deus daquilo que era um impulso meramente humano. Em Deuteronômio 18:22, fala de uma palavra que não se cumpre, uma palavra que não tem substância, que não provém do Senhor, que não representava a vontade de Deus, e aquele que pregava essa mensagem falsa era um profeta falso. E também, em terceiro lugar, o profeta não deveria falar algo que não iria acontecer. Esse critério se referiria especificamente àquela mensagem profética que fosse preditiva, que houvesse um quê de videntismo, vendo sobre o futuro. A verdade das palavras do profeta, nesse caso, seria demonstrada em seu cumprimento ou em seu fracasso. Se essa é a verdade sobre a mensagem profética do Antigo Testamento, como isso poderia ser menos verdade acerca da revelação do texto das Escrituras? O texto da Escritura precisa falar apenas o que é verdadeiro para ser um texto verdadeiro. O texto da Escritura precisa ser totalmente verdadeiro se ele quiser estar de acordo com os parâmetros proféticos do Antigo Testamento. Ora, como a revelação de Deus que fica até nós para as eras seria inferior em termos de juízo profético e de acreditação profética do que os textos do próprio Antigo Testamento? Isso não faz nenhum sentido. Se Deus tem esse padrão para estabelecer a mensagem daqueles que falavam em seu nome no Antigo Testamento, como esse mesmo padrão não seria aplicado à mensagem dos apóstolos que representam no Novo Testamento os profetas e dos próprios profetas do Antigo Testamento, no modo como nós nos relacionamos hoje com a sua lei? Se somos levados a crer na inspiração total da Escritura, por crer que toda a Escritura é inspirada e não tem como ter trechos não inspirados na Escritura, o que leva, consequentemente, à ideia de uma
inerrância de cada trecho inspirado. E se os padrões do Antigo Testamento, para que um profeta seja verdadeiro, cobra que toda mensagem profética seja verdadeira, o que faz com que a Escritura tenha toda a sua mensagem como mensagem verdadeira, em terceiro lugar, nós temos o próprio ensino bíblico a respeito da autoridade da Escritura. A Escritura fala da autoridade da Escritura. Isso acontece em vários lugares, mas eu acho que tem 2 trechos especiais aqui que a gente pode usar como referência. Um está em Mateus 5, 17 a 20. É um trecho muito famoso em que Jesus fala sobre o Antigo Testamento, fala que sua justiça é uma justiça maior que a dos fariseus, fala que ele não veio para destruir a lei, veio em conformidade com a lei, mas então ele diz que céu e terra não passarão, e ele vai falar que a palavra de Deus permaneceria. Ele deixa claro que em algumas traduções dizem nenhum jota e nenhum tio passará. Em outros dizem nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Aqui ele usa referência a pequenos traços da literatura hebraica, pequenos riscos. Jesus deixa claro, na sua linguagem hiperbólica, que em todo o Antigo Testamento, até os traços, os tios, as vírgulas, as pontuações, os pequenos tracinhos que eram usados para definir as palavras, tudo aquilo, cada pequena letra permaneceria, seria tratada com o respeito necessário, considerada como palavra de Deus. Ou seja, Jesus não considerava que a inspiração e a inerrância do Antigo Testamento era mais geral. Era acerca de uma visão um pouco mais geral do texto, então focado principalmente em aspectos mais salvacionais. Jesus acreditava na inerrância da vírgula, na inerrância do acento, na inerrância do tio, do iota. Jesus acreditava na inerrância e na permanência das letras por si só, da gramática do texto. Isso é uma coisa muito poderosa, porque mostra uma visão de inerrância bíblica que Jesus possuía, muito diferente de um tipo de visão de inerrância parcial da Escritura. Ele cria uma inerrância total, na inerrância da escolha das letras, dos marcos, dos acentos que eram usados no texto do Antigo Testamento. Uma segunda passagem é João 10, quando ele fala em uma disputa com os judeus, quando Jesus cita o Salmo 82, quando ele fala que a palavra de Deus não pode ser anulada. E ele fala sobre essa autoridade absolutamente obrigatória da Escritura. Agora, um quarto ponto que pode ser um derivado desse aqui é a maneira pela qual as Escrituras são usadas pelas Escrituras. Que esse é um fenômeno muito interessante. O modo como a Escritura usa a própria Escritura. Em muitos momentos, Jesus trata várias histórias do Antigo Testamento como fatos históricos reais. Em Mateus 12:41, Jesus diz que os homens de Nínive se levantariam no juízo final, deixando claro que a história de Nínive não era um conto, não era uma fábula. A história de Jonas era uma história real, porque os ninivitas se levantariam no último dia. Jesus trata a história de Jonas como uma história verdadeira. Jesus trata o livro de Reis como um livro de histórias verdadeiras, quando fala da rainha de Sabá, que apareceria também no último dia e surgiria no dia do Apocalipse. Jesus trata a história de Noé como uma história verdadeira, em Mateus 24, quando ele diz que o Filho do Homem viria como nos tempos de Noé. Pregando para Cafarnaum, em Mateus 11, Jesus trata Sodoma e Gomorra como histórias verdadeiras, o que faz com que Abraão seja uma história verdadeira, com que Ló seja uma história verdadeira e todos os personagens ali em volta. Em Lucas 11, Jesus trata a história de Caim e Abel como fatos históricos. Ele fala daquelas mortes como mortes que foram praticadas pelo povo judeu, pela ascendência daqueles a quem Jesus critica. A vida dos profetas é tratada como uma história real. Em Mateus 5, quando Jesus fala que os profetas que foram mortos pelos judeus estariam esperando por eles nos céus no último dia. Em João 8, fala de Abraão como uma figura histórica, porque Abraão estava nos céus esperando o povo de Deus subir até lá. Em Lucas 4, Jesus trata Elias como um personagem histórico, fala das viúvas que foram ajudadas como personagens históricas, trata Eliseu como personagem histórico, trata Naamã como personagem histórico. Na Transfiguração, Jesus encontra Elias e Moisés, logo Moisés também é um personagem histórico, o relato do Êxodo corresponde a isso. Então o Novo Testamento trata constantemente as histórias do Antigo Testamento como elementos reais da história do Antigo Testamento, não como ilustrações, não como meras alegorias. Além disso, existem 3 usos do Antigo Testamento que pesam muito a favor do inerrantismo absoluto. Primeiro, há os casos em que todo o argumento se baseia na escolha de uma palavra. Jesus cita o Salmo 110, versículo 1, e apela ao uso da palavra Senhor como reivindicação à sua divindade. Ora, a escolha de uma palavra, estava sendo usado para estabelecer
o argumento teológico de Jesus ali. O que significa que aquela palavra, a escolha de uma palavra específica, representava a vontade de Deus para aquele texto inspirado. Em João 10:34, o argumento inteiro de Jesus se baseia no uso também de uma única palavra, a palavra Deus, no Salmo 82, o que faz com que a gente acredite que Jesus Cristo considerava aquela palavra como uma palavra inspirada, ou seja, Jesus considerava que o Antigo Testamento era inspirado por Deus até mesmo na escolha das palavras. Cada palavra escolhida para estabelecer o argumento era uma palavra que estava ali porque Deus queria. Em segundo lugar, há os casos em que todo o argumento depende do tempo do verbo. Não só a escolha de palavra, mas o modo como o verbo é conjugado. Vê Mateus 22:32. Quando Jesus usa o fato do verbo estar no presente para demonstrar a verdade da sua ressurreição. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. O argumento de Jesus aqui é que uma vez que o texto usa um verbo no presente, ele fala de uma coisa que está acontecendo agora, não de uma coisa que aconteceu no passado. Ou seja, aqueles homens ainda estavam vivos. Jesus considera que o tempo verbal escolhido pelo autor representava a verdade da revelação de Deus. E em terceiro lugar, e esse é um dos que eu gosto mais, nós temos em Gálatas 3:16 um argumento inteiro que é baseado no fato de uma palavra estar no singular ou no plural. É semente ou sementes. Paulo vai falar sobre as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, e o argumento inteiro é: o registro de Moisés é semente e não sementes. Ou seja, não era a descendência, mas era Cristo. Isso é fenomenal, porque se o texto das Escrituras não é inerrante a este ponto, como Paulo poderia fazer esse argumento? Como é que Paulo poderia estabelecer todo o seu argumento baseado na escolha de um singular ao invés de um plural? Como é que Jesus poderia fazer todo o seu argumento na escolha de um tempo verbal presente ao invés de passado? Como é que Jesus estabeleceria um argumento baseado na escolha de uma única palavra, se este não fosse o nível da inspiração e da inerrância do texto bíblico? Se o texto da Escritura não é inerrante a esse ponto, é difícil entender esses argumentos bíblicos. Porque qualquer um poderia dizer: bom, mas o texto pode estar errado. Bom, mas assim, o autor escreveu plural ou singular, mas isso tanto faz. Entendeu? Não faria muito sentido. Agora, tem um ponto que pra mim é muito central. Nós temos a questão, e aqui em quinto lugar, do ensino bíblico a respeito do caráter de Deus. E deixa eu ser um pouco polêmico no que eu vou dizer aqui. Ed Renekiewicz e a sua turma no Conversas Pastorais viralizaram alguns trechos que eles argumentam que quando dizemos que a Bíblia é inerrante e infalível, nós estamos dando características divinas ao texto bíblico. E com isso, nós estamos cometendo o que eles chamam de bibliolatria. O texto passou a rivalizar em termos da nossa devoção a Deus. Nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz: vejam bem, eles têm um papa infalível. Nós também temos um papa de papel, igualmente infalível, igualmente rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida. Pessoal, bibliolatria é um termo que qualquer um consegue usar do jeito que quiser. Tem até teólogo bom que fala sobre o problema da bibliolatria, falando de questões que envolvem interpretações muito literais do texto bíblico e tal. Quando eles usam o termo bibliolatria, eles estão falando sobre a visão de inerrantismo mesmo. Eles estão dizendo que nós estamos aplicando ao texto bíblico uma característica que é de Deus, que é ser inerrante. Se eu aplico ao texto uma característica que não é do texto, mas é do Senhor, a inerrância, eu estou dando ao texto uma característica muito mais divina do que ela realmente é. Mas veja, se a Bíblia é um ato de Deus que expressa a sua comunicação para nós, como a comunicação divina não receberia parte dos atributos divinos? Se Deus não mente, como diz a Escritura, e se Deus não é ignorante sobre nada, como diz a Escritura, como é que a revelação de Deus seria diferente disso? Se a Escritura é a revelação de Deus, então a Escritura também não pode mentir. Se a Escritura é a revelação de Deus, a Escritura não pode ser ignorante sobre nada, porque é a revelação do Senhor. Tanto é fato que nós precisamos relacionar os atributos de Deus à revelação de Deus, que os primeiros grandes nomes da defesa, de uma visão inerrantista parcial da Escritura eram nomes ligados à teologia do processo, como Clark Pinnock e Peter Enns. A única forma que eles tinham para dizer que a Bíblia não era inerrante era dizer que Deus não conhecia o futuro. Uma vez que Deus não conhecia o futuro, uma vez que Deus estava no processo da história, então a sua palavra também não era inerrante. Por quê? Porque a única forma de você conseguir ter uma Bíblia que não é inerrante é fazendo Deus não ser inerrante. Porque a relação da Escritura com Deus é muito íntima, porque a Escritura é a palavra de Deus. Somos informados várias vezes na Escritura que Deus não pode mentir. Paulo vai dizer em Romanos 3 que Deus é verdadeiro. Jesus fala que a palavra de Deus é a verdade. Se as Escrituras vêm de Deus e se o caráter de Deus está por trás das Escrituras, ora, isso segue logicamente que as Escrituras não podem nunca estar erradas. Agora, eu tenho uma sexta coisa para colocar, que o John Feiberg não colocou no artigo dele, mas eu queria trazer também aqui, que é aquilo que a Escritura fala sobre a verdade da revelação. Dizer que a Bíblia é inerrante é só uma forma mais acadêmica de dizer que a Bíblia é a verdade.
E a gente encontra várias mensagens na Escritura sobre a Bíblia ser verdade. Muita gente vai dizer, não, mas a Bíblia nunca fala que ela é inerrante. Claro, porque a palavra inerrante é uma palavra da teologia sistemática que a gente trouxe para sistematizar nossas próprias ideias. Mas a Escritura fala que ela é verdadeira. E dizer que ela é verdadeira é dizer que ela não tem erros, que ela não mente, que ela é a verdade em todos os seus detalhes. O Salmo 119 diz: a tua lei é verdadeira, todos os teus mandamentos são verdadeiros, todas as suas palavras são verdadeiras. Provérbios 30 vai dizer que toda a palavra de Deus se provou verdadeira. João 17 vai dizer que a palavra é a verdade. Em vários lugares a Bíblia diz que a palavra de Deus é verdadeira, que ela é a verdade, que ela não pode falhar, que Deus é um Deus de verdade. Deus é alguém que deseja toda a verdade no seu interior. E por isso a sua palavra é a palavra da verdade. Quando em Romanos 3, Paulo diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, e fala como está escrito, para que sejais justificados nas vossas palavras e prevaleçais quando forem julgados, é uma declaração que nos convida à ideia de que se houver qualquer desacordo entre a palavra de Deus e as nossas próprias palavras, a palavra de Deus deve prevalecer, não as nossas. Ou seja, se eu acho que tem um erro na Escritura, é muito melhor eu considerar que o erro está em mim e na minha tentativa de interpretação da Escritura do que no próprio texto bíblico, porque no fim das contas, Deus é verdadeiro. O mentiroso sou eu. Deus se revela com verdade. Quem muitas vezes cai na mentira sou eu. Se eu quero receber esse texto, eu o recebo como um texto inerrante. E quando eu achar que há um erro na revelação de Deus, eu preciso dar um passo para trás, entender que provavelmente o errado sou eu e tentar entender onde é que eu estou errando na leitura correta do texto bíblico. Agora, uma das perguntas mais importantes que nós podemos fazer diante disso tudo é a seguinte: tem como existir cristianismo sem inerrância? Como acreditar que a Bíblia é um livro verdadeiro em termos de fé se ele não for verdadeiro em sua historiografia? Além do mais, em muitos sentidos, é totalmente impossível separar aquilo que é histórico daquilo que é teológico na Escritura. Muita teologia é formada nas Escrituras a partir da história da redenção que é estabelecida em suas páginas. Como disse o John Feinberg, história e teologia se interpenetram completamente. Se perdermos, por exemplo, a parte historiográfica da queda, ou mesmo a historiografia do Êxodo, a literalidade da ressurreição de Cristo, os detalhes geográficos sobre o ministério de Jesus e outros eventos relevantes da história da Bíblia, nós perdemos o peso de muito da doutrina fundamental da nossa fé. Então, o que é que fica de pé na Escritura? No fim das contas, imagina que a gente está sentado tomando café e eu te digo que a Bíblia é cheia de declarações que não são verdadeiras. Não são verdadeiras em termos de história, não são verdadeiras em termos de ciência, não são verdadeiras em termos de geografia, os dados arqueológicos simplesmente não batem e tem um monte de coisa que a gente sabe que não aconteceu do jeito que está escrito lá. E você, sendo alguém um pouco mais inteligente, levanta a sobrancelha e me diz: peraí, você está me pedindo para acreditar em todas essas histórias sobrenaturais sobre Deus, sobre os céus, sobre o Cristo, que eu não tenho como provar de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo você me diz que tá de boa a Bíblia ter vários erros em coisas que a gente pode checar? Você entende como é uma forma completamente absurda de apresentar a Escritura? Nós estamos pedindo para as pessoas darem um salto de fé gigante nas coisas sobrenaturais, mas ignorar os erros que a gente pode encontrar com os nossos próprios olhos. No fim das contas, pregar uma Bíblia que não é inerrante é pregar uma Bíblia que serve para quase nada. Agora, isso não significa que nós não temos que explicar melhor algumas compreensões erradas que as pessoas acabam tendo quando o assunto é a inerrância bíblica. São confusões muito comuns, baseadas no distanciamento histórico e cultural entre o texto bíblico, que é uma literatura antiga, e as nossas compreensões mais modernas sobre escrita e produção literária. O que é que inerrância não significa, então? Primeiro, inerrância não significa que não existem erros em cópias de manuscritos. Inerrância é sobre o texto original, não é sobre as cópias que estão aí. Nós acreditamos que o original da Escritura é inerrante, mesmo que alguns manuscritos que copiaram o original da Escritura possuam seus erros. Não acreditamos na inerrância dos copistas, e sim na inerrância dos autores originais. Em segundo lugar, inerrância não significa que as traduções são sempre perfeitas. As traduções podem ter erros também, porque as traduções são elementos humanos. Cremos que a Escritura é inerrante no seu original. Foi escrito em hebraico, pequenas porções em aramaico no Antigo Testamento, foi escrito em grego no Novo Testamento. Tradutores discordam, erram e toda tradução é um tipo de interpretação também. Em terceiro lugar, inerrância não é sobre interpretações teológicas. Como todo trabalho humano, a teologia pode ter os seus erros e precisa sempre de refinamentos. Não é porque a minha teologia pode estar errada, ou porque a minha teologia tem que ser aperfeiçoada, ou porque a minha igreja tem alguma compreensão errada sobre alguma coisa, ou porque igrejas discordam umas das outras, que a Escritura, no seu original, não seja inerrante. Uma coisa é o trabalho humano de compreensão do texto, outra coisa é o texto por si só. Em quarto lugar, inerrância não significa que os textos devam sempre ser interpretados do modo mais literal possível.
sem considerar as figuras de linguagem, que são muitas vezes empregadas pelos autores. A Bíblia possui uma série de estilos literários. A Bíblia possui hipérboles, possui sinédoques, possui personificações, possui metonímia, fora várias outras figuras de linguagem. Existem muitos gêneros literários na escritura, e alguns desses gêneros literários são totalmente relacionados com linguagem menos literal, como os textos poéticos, como textos proféticos, como a chamada literatura de sabedoria. Então, se algum texto foi escrito com a intenção do autor de ser interpretado metaforicamente, se o autor teve a intenção de que aquilo fosse lido como uma alegoria ou uma coisa do tipo, a Bíblia não deixa de ser inerrante porque algum texto foi escrito com a intenção de ser interpretado como uma figura de linguagem, uma alegoria ou uma metáfora. Quinto lugar, inerrância não significa que a escritura precisa seguir modelos de precisão modernos de escrita. Esse é um ponto que vale a pena a gente explicar um pouquinho mais, porque talvez seja um dos principais erros e confusões quando os descrentes olham para a escritura e tentam avaliar o texto bíblico, e às vezes a gente, por algum desconhecimento da literatura antiga, acaba caindo em muito do que falam sobre os problemas da escritura. A Bíblia é um texto antigo, e textos antigos possuem formas diferentes dos textos modernos. O nível de precisão que nós demandamos, por exemplo, de alguns relatos é sempre construído socialmente, e a sociedade antiga não é a mesma sociedade da moderna. Pensa, por exemplo, na sua idade. Se eu perguntar a sua idade, a expectativa é que você me dê um grau de precisão bem específico. Se é 42 e não é 40. Se eu disser que tenho 40 anos, tendo 42, eu tô mentindo pra você. Mas isso é porque nós convencionamos socialmente que as coisas seriam assim. Se você perguntar a idade do meu bebê, eu não digo que ele tem 0 ano ou 1 ano. Eu conto os meses. Por quê? Ora, eu sou um adulto. Eu não digo que tenho 42 anos e 6 meses, 42 anos e 2 meses. É esquisito, mas para bebês nós convencionamos contar os meses. Coisa que nós não fazemos com adultos. Porque socialmente entendemos que a idade do bebê, contada em meses, tem uma relevância, enquanto a idade de um adulto contada em meses não tem essa relevância. Nós não esperamos esse mesmo grau de precisão em várias outras coisas. Se você perguntar quantos membros tem a minha igreja, eu posso falar 200, mas na verdade são 240, ou talvez sejam 180. Seria uma mentira? Se você me perguntar quantas páginas tem o livro que eu tô lendo agora, e eu te disser que tem 500 páginas, mas na verdade são 470, eu menti ou eu falei a verdade? Socialmente, a gente não espera tanta precisão nesses relatos exatos. Tudo isso varia, claro, de contexto também. Se o meu editor me manda um e-mail perguntando: Iago, com quantas páginas já está o seu próximo manuscrito? Eu vou dizer pra ele que tá com 230 laudas, mas eu tô escrevendo mais meia lauda, porque isso, no cenário editorial, é extremamente importante. Se você pergunta quanto pesa o meu filho, eu vou dizer, sei lá, o Bernardo pesa uns 10 quilos. Mas se um médico me pergunta o peso do meu filho, opa, eu vou dar uma resposta muito mais precisa, porque eu sei que ele tá querendo medir um remédio para dar pro meu filho. E às vezes meio quilo para mais, meio quilo para menos pode fazer alguma diferença. Ou seja, graus de precisão dependem de contexto, de convenções sociais, da expectativa que se tem acerca de uma obra literária. E quando você pensa num texto de 2.000 anos atrás, um texto de 4.000 anos atrás e um texto que é escrito para o mundo acadêmico no século XXI, as expectativas acerca de precisão são absolutamente diferentes. Muitas das acusações de erro que existem contra a escritura vêm de uma expectativa totalmente anacrônica sobre certas precisões. Então, quando o evangelho fala que Jesus tinha 72 discípulos, porque o autor quis empregar um grau de precisão, enquanto outro evangelho fala daquela comunidade de 70 discípulos, a nossa cultura moderna ainda não tende a achar que isso é realmente um erro, porque a gente costuma fazer esses arredondamentos em números um pouco maiores. Existe alguma proximidade na expectativa de precisão entre os textos modernos e os mais antigos. Mas quando um evangelho fala que o centurião falou algo com Jesus, enquanto outro evangelho diz que a mensagem na verdade foi passada por um representante do centurião, isso já parece errado diante de algumas expectativas modernas de precisão. Mas em qualquer texto antigo, não importava se quem levava a mensagem era o indivíduo em si ou o mensageiro. O mensageiro já representava o indivíduo em si. A presença do mensageiro era a presença de quem mandou a mensagem. O mensageiro do rei representava o próprio rei, de modo que o rei estava ali por meio do seu mensageiro. O mensageiro era tratado com pompa e circunstância diante da mensagem que ele levava, porque carregava a mensagem do rei. Hoje, para nós, já é mais relevante pensar, não, era o mensageiro, era o representante ou era o indivíduo em si. Para o mundo antigo, isso importava pouco na descrição que eles faziam de relatos. Então esse é só um exemplo para mostrar que nós precisamos respeitar as expectativas literárias dos tempos que os textos bíblicos foram escritos, e não importar a mentalidade das últimas décadas para a literatura antiga. Por isso, é importante também lembrar que a Bíblia não se propõe como um livro técnico. Não é um registro acadêmico nos moldes modernos. Quando faz narrativa, é uma narrativa nos moldes das narrativas dos séculos passados, bem diferente de uma metodologia historiográfica. Quando fala algo sobre física ou sobre outros fatos científicos, nunca é por meio de literatura técnica, mas por meio de literatura popular. De fato,
nem existia exatamente literatura técnica do mundo antigo. Não nos moldes do que a gente faz no universo acadêmico desde, sei lá, metade do século XVIII pra cá. Se você pegar um texto acadêmico do século XVII, já é uma coisa completamente diferente dos textos acadêmicos modernos. Se você pega um texto antigo, que não foi escrito no contexto acadêmico, falando sobre coisas científicas, você tem que entender a linguagem popular que é colocada ali. A Bíblia é um livro escrito para o povo, para os não instruídos, para ser lido em voz alta para uma assembleia, para uma comunidade, que muitas vezes é composta até de gente iletrada, com uma linguagem normalmente fácil e em dialetos populares. O grego do Novo Testamento, por exemplo, era justamente o grego vulgar, é o que nós chamamos de grego koiné, não era o grego dos grandes filósofos, era o grego do povo do dia a dia. E isso deve nos fazer entender que o modo como interpretamos o texto bíblico não é em busca de precisão acadêmica. Isso nem existia no mundo antigo. Muitos acusam a escritura de erros e contradições porque procuram um tipo de precisão acadêmica que o texto nunca propôs ter. Eu gosto muito de uma citação no livro A Doutrina da Palavra de Deus, escrito pelo teólogo John Frame, quando ele diz que inerrância significa que a Bíblia é verdadeira, não que seja maximamente precisa. Na medida em que a precisão é necessária para a verdade, a Bíblia é suficientemente precisa, mas nem sempre tem a precisão que alguns leitores exigem. Tem um nível de precisão suficiente para os seus próprios propósitos, e não para os propósitos para os quais alguns leitores possam empregá-lo. Uma derivação disso, e esse é o sexto ponto, por mais que os dois pontos passados tenham sido um pouco longos, inerrância não significa que o relato histórico bíblico seja sempre um relato cronológico. Na escrita histórica moderna, nós normalmente retratamos os acontecimentos em ordem cronológica, mas essa não é uma expectativa presente em todos os documentos antigos. Muitos textos narravam fatos de forma um pouco mais solta. Então nós temos evangelhos mais cronológicos, evangelhos menos cronológicos. Isso não é problema nenhum também. Sétimo lugar, inerrância não significa ausência de linguagem observacional. Coisas como o sol nasceu, ou mesmo referências mais contextuais, focadas ao público que está ouvindo aquela mensagem. Como, por exemplo, quando Jesus diz que o grão de mostarda era a menor semente que existia, a fim de fazer uma ilustração sobre uma fé que é pequena, mas nós sabemos que existem sementes menores que a semente de mostarda. Mas Jesus estava falando da menor semente para aqueles homens, porque ela era conhecida por eles. Aquilo que era a menor semente no Oriente Médio, não da menor semente possível que existisse em outros contextos, em outros lugares. Um outro ponto, talvez importante, é a ideia de que inerrância não significa que as citações bíblicas são feitas nos moldes da ABNT. Não havia nenhuma associação do Oriente Próximo do tempo mesopotâmio de normas técnicas para definir como é que as citações eram feitas. Muitas vezes, a Bíblia cita trechos de outros documentos, o Novo Testamento cita vários trechos do Antigo Testamento e faz isso muitas vezes com citações não técnicas. Às vezes a citação já interpreta a própria citação, a citação já aplica a própria citação, a citação já é interpretada no processo de ser citada. Outras vezes, as palavras de Jesus são registradas de um modo resumido, e é por isso que cada autor bíblico vai dar uma ênfase diferente em algumas coisas que Jesus falou, porque eles não estão registrando o discurso ipsima verba, como a gente fala, né? Não é ipsis literis, não é exatamente a própria palavra de Jesus. Cada um está registrando um resumo, uma interpretação, um condensamento do que Jesus falou. Se assim fosse, se você lê os discursos de Jesus em voz alta, Jesus falou muito pouco, não é? Ele pregava no alto do monte, você lê o sermão inteiro, não dá 10 minutos. Tudo aquilo ali, claro, é uma interpretação, e como interpretação, as interpretações dão ênfase a pontos diferentes. Isso quebra a doutrina da inerrância de forma nenhuma. A acusação de contradição, quando um autor cita a palavra de Jesus de um jeito e o outro cita de outro jeito no mesmo discurso, não é uma contradição. Cada um está resumindo e dando ênfase por um ponto diferente. Como a Escritura é um livro de linguagem comum, também é um livro de muitas paráfrases. Não existe recuo, não tem nota de rodapé, como num texto moderno. Bom, talvez existissem outras coisas que inerrância não é, que valeria a pena chamar a atenção. Mas a gente vai fazer isso ao longo da nossa série sobre contradições bíblicas que vai vir aí no canal. A gente fala sobre princípios novos de inerrância à medida que eles forem surgindo como demandas para responder algumas questões. Eu acho que a gente já tem aqui bons exemplos para nortear a nossa forma de pensar sobre inerrância. Mesmo assim, alguns argumentam. Existem relatos que permanecem contraditórios, seu Zé Lezinho. Existem erros claros na escritura que não podem ser negados. Será mesmo? Bom, é aí que nossa série sobre contradições bíblicas entra. E eu espero que você nos acompanhe e fortaleça o nosso trabalho aqui no YouTube. Como? Se inscrevendo no canal, dando like nos vídeos, assinando as notificações, enviando aí para seus amigos da igreja, manda no grupo do WhatsApp, chama as pessoas para se inscreverem, ajuda a compartilhar esse material para edificar a sua igreja e ensinar o povo de Deus a como se defender melhor das acusações contra a Escritura. Esse é o Dois Dedos de Teologia e o seu apoio é fundamental para que esse trabalho continue crescendo aqui na internet. Temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então não deixa de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.